Então, todo mundo animadíssimo aí com foco no bloco 1. Ai, Flávia, nossa, muita coisa para estudar. Gente, o desafio é o mesmo para todos os candidatos. A questão aí é manter o foco e o otimismo, porque aquilo que a gente acha que pode, a gente pode. O que a gente acha que não pode, ou duvido da própria capacidade, é provável que a gente de fato não possa ou encontre obstáculos em nós mesmos ao longo do caminho. Então, cuidado com isso, tá? Gente, esse bloco abarca aí o eixo infraestrutura, exatas e engenharia. Bom, já vimos na aula passada que a sua redação ela é sobre o anexo 4. No anexo 4, nós temos tanto as disciplinas gerais quanto as disciplinas específicas. Mas nós também vimos lá na aula passada que a sua redação ela vai ser formulada de acordo com o eixo temático do seu bloco. Aqui é claro que eu diria que a pauta prioritária seria infraestrutura, porque vai abarcar tanto exatas quanto engenharia e os demais cargos que estão previstos no seu edital. Vamos começar entendendo o seguinte: conciliar tensões. Eu preciso formular um tema, né? Isso aí eu estou me colocando na condição do organizador lá. Que seja possível para um arquiteto, tá? Para engenharias de tipos diferentes, ó, agronomia, aí na sequência, porque essas pessoas não estudam a mesma coisa, né? Civil, aí depois você tem, vou usar aqui outra cor, ó, produção, elétrica. Aqui você tem um quadro mais geral, então vou considerar que isso aqui pode, né? Qualquer engenharia, beleza? Então aí tá mais fácil um pouquinho. Aí depois você tem novamente arquiteto e de novo as variações com a inclusão da mecânica, que não estava aqui, ó. Então vou colocar mais uma cor no nosso quadrinho, porque a mecânica não estava elencada ali. Ah, então nós temos um roxo, mecânica entrando aqui. Aí depois você tem geoprocessamento, que é outra coisa. Cartografia e geografia. Depois você tem gestão e pesquisa. E você ainda tem especialidades diferentes, ó. Agrimensura, engenharia de agrimensura. Beleza, políticas públicas, aí você tem alguns que qualquer curso superior. Arquitetura, engenharia civil, qualquer curso superior. Vou marcar em verde os cursos aleatórios, né? Qualquer curso superior aqui. Aqui você tem mais uma, ó, telecomunicações. Só para a gente ter uma outra cor, tá? Eletrotécnica também. Então, eu tenho engenharias variadas, tá? Além disso, arquitetura. E a gente tem cargos aqui para qualquer formação superior. Então, a banca ela tem que atender esses requisitos na hora de formular um tema. Tem que ser um tema que seja acessível a qualquer curso superior. Flávia, mas eu vou montar um tema como? Pô, gente, eu não posso montar um tema que seja afeta ao engenheiro apenas, porque isso vai comprometer a lisura do certame e, evidentemente, pode trazer problemas para a própria organizadora. E, por óbvio, não será o objetivo do concurso, né? Ter seus problemas aí nas questões de elaboração de tema. Então, eu acredito em quê? É claro que o seu tema vai ser mais específico, ele vai abordar a lógica de infraestrutura, engenharia e exatas. Mas ele deve ser um tema acessível a todo mundo que vai fazer o concurso. Então, vamos pensar aqui nos temas. Beleza? Então, aqui eu já passei com você só para você entender o tanto de cargo diferente que a gente tem aqui, de formação diferente. Flávia, o meu tema, ele pode ser um tema desse bloco inicial, desse bloco que a gente vai considerar aí, de um bloco com todos os tipos de formação superior, né? Esse bloco de conhecimentos gerais que está em todos os grupos. Poder pode. É provável? Menos provável. Por que é menos provável que o seu tema seja deste anexo 4, parte de conhecimentos gerais? Porque o seu edital, ele já traz que será cobrado um tema do anexo 4 em conformidade com as especificidades do bloco. Beleza, mas existem temas que estão aqui nos gerais e que vão se reproduzir ao longo do seu bloco. Vamos ver isso aqui?
Desta parte de temas gerais, alguns, na minha opinião, fazem bastante sentido para efeito de uma prova discursiva. Então, eu vou marcar em amarelo, porque não é que eu acho que vai cair, tem menos chances, né? Vou marcar em verde aquilo que eu acho que tem mais chance de cair mesmo, tá? Mas, por exemplo, qualquer tema de políticas públicas é um bom tema, porque eu posso pegar políticas públicas, trabalhar esse tema de políticas públicas dentro da sua área de atuação. Eu posso pedir políticas públicas e perguntar como é que elas podem ser aplicadas, por exemplo, no setor de engenharia ou na construção civil, né, ou nos processos gerais aqui de contratação e licitação. Então, eu tenho variações aqui. Gente, não posso ignorar, tá? Temas que versem sobre combate às discriminações, desigualdades, injustiça de renda, regional, racial e etária, porque são temas mais genéricos. Você tem que se lembrar de que algumas pessoas que se submeterão à mesma prova que você, em função da especificidade do cargo, não precisam ter uma formação superior específica. Então, isso pode acontecer, isso aqui também dá um bom tema, né? Aqui, ó, de novo apareceu essa questão da diversidade, né? Tá aqui, inclusão, diversidade. Isso aqui sempre é uma pauta que pode aparecer aí na sua prova, tá? Flávia, mas você não acha que de repente a gente pode ter um tema mais voltado para plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, lei de responsabilidade fiscal? Essas questões de orçamento público, elas são sempre importantes, então elas devem ser consideradas como possíveis temas. O que eu vou fazer? Como eu não acredito que os temas serão de eixos gerais, tá? Eu acho que é menos provável. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer temas extras, tá? Vou desenvolver, por exemplo, políticas públicas com vocês, só para você aprender a fazer texto. De uma maneira geral, você também já está estudando para sua prova objetiva. E eu acabo me cercando do compromisso de oferecer tudo que está no anexo 4 como possibilidade ali na sua prova, porque pode aparecer. Então vai ser extra, não estará ali no escopo dos 10 temas que você tem que de fato fazer, tá? Bom, aí continuando, olha aqui, agora já vou usar um verde. Obviamente, este deverá ser o foco do seu certame. Bloco, né? Infraestrutura, exatas, engenharia. Então, os temas específicos, eles vão compor aí a nossa maior aposta. Só que nós temos que buscar um tema que seja possível para todos os candidatos. Se eu pegar um tema de geoprocessamento, dificilmente para discorrer, né? Ainda que a pessoa tenha estudado para a prova objetiva, o grau de profundidade de quem tem uma formação específica na área para quem não tem é desproporcional. Então, isso aí poderia ferir a lisura do certame. Ah, mas a banca pode ignorar isso? Pode, gente. Eu tô ciente, você também tem que estar, né? O jogo nem sempre é justo, tá? Então, ó, eu acho que alguns temas desse bloco aqui são bons. Por exemplo, planejamento e gestão estratégica, porque ele dá subtópicos. E a gente sabe que a sua prova ela vai cobrar tópicos. Então, eu posso cobrar conceito, princípio, etapas, métodos. Eu posso cobrar isso aqui tudo, né? Eu posso pegar um tema de gestão de projetos, que eu também acho que são temas importantes. Aí, dentro de gestão de projetos, eu posso escolher alguma coisa. Eu posso pegar um tema de gestão de pessoas, liderança, porque isso vai ter a ver com arquitetura, vai ter a ver com engenharia e vai ter a ver com qualquer formação superior. Então, aqui, algumas questões podem ser trabalhadas em nível macro, permitindo uma abordagem mais ampla dos temas, tá? Bom, posso pegar metodologias ágeis, gestão de riscos. Gestão de riscos é um ótimo tema, tá? Então, posso trabalhar isso aqui. Esse tema é muito bom, LGPD e suas alterações. É um tema bem legal para a gente pensar numa fragmentação. Esse tema aqui, ó, accountability, ele já caiu em vários concursos públicos. E ele dá para ser encaixado em qualquer área. Então, quando eu penso em accountability, eu posso pegar... Faz uma pesquisa assim, vezes que a accountability já caiu em discursiva, várias. Já caiu até na Receita Federal. Então, quando você pega um tema desse, qualquer pessoa pode escrever e eu posso encaixar isso na área de engenharias, exata e infraestrutura. Eu posso fazer, de repente, um tópico ou nem fazer, mas é um tema que
permite ali um desenho melhor para uma discursiva, tá? Então, já deixei aqui sinalizadas as minhas apostas dentro do eixo temático 1 do bloco 1. Flávia, mas é muita coisa. Pois é, gente, eu tenho dó de vocês, mas eu tenho que ajudar. Então, ajudar é igual eu falei. A gente vai fazer os 10 temas, que vai ter uma balizinha, e outros temas, o que eu vou fazer? Da melhor maneira possível, fazer uma redação modelo, para que você não tenha que se preocupar tanto com isso, para que eu possa ajudar você nesse processo, tá? Bom, lembram-se lá que eu falei de políticas públicas? Políticas públicas estava no tema geral, mas também está no específico. Logo, gente, política pública eu não ignoraria. Então, novamente, você tem aqui, ó, princípios, né, das políticas públicas, e eu posso ter alguma coisa mais específica, como política de ciência, tecnologia e inovação. Esse marco, esse tema aqui é lógico que eu vou propor, né? Esse marco legal de ciência, tecnologia e inovação, eu acho que ele tem super potencial para cair. Então, acho que faz sentido. Flávia, você acha que cai o Estatuto da Terra? Bom, gente, não era o meu tema preferido, mas pode, ele dá um bom tema, tá? Flávia, você acha que pode cair, por exemplo, uma política agrícola? Dá para formular tema. Você acha que dá para formular um tema sobre a regularização fundiária das ocupações incidentes em terras situadas em áreas da União em âmbito da Amazônia Legal? Dá para formular um tema, sem dúvida alguma. Bom, esses temas são muito específicos, mas eles não são nem da engenharia, nem da arquitetura, então eles podem ser cobrados. É esse olhar que eu acho que você tem que ter, tá? Dos temas que podem ser cobrados. Quer ver um tema que eu acho bom também? Lei de crimes ambientais é um tema legal. Então, estou marcando aqui algumas questões que eu considero que podem ali compor a sua prova, tá? Estatuto da Terra, regularização fundiária, política agrícola. Ah, Flávia, você não acha sacanagem o governo cobrar a prova, que é uma prova mais geral, cobrar regularização fundiária? Não, gente, está no seu edital, pode cair, né? Questão da Amazônia, política agrícola, lei de crimes ambientais, esse tema aqui eu acho bom, tá? Flávia, infraestrutura, gente, tem a ver. Tem tudo a ver. Você vai ler a lei lá, você vai ter essa noção. Eu já li para fazer o tema de vocês, tá? Bom, tudo que é específico, assim, mas que é uma lei mais geral, tipo Sistema Nacional de Unidade de Conservação, como que essas unidades são feitas, como que é a sistematização legal delas, as alterações, isso pode cair. Política Nacional do Meio Ambiente, claro que pode cair. Agora, por exemplo, assim, vegetação nativa, eu já acho menos provável, tá? Mas pode cair. Política Nacional de Transportes, Política Nacional de Habitação, porque tem a ver com infraestrutura. E essas políticas nacionais, gente, elas são importantes. Então, essas daqui eu acho que pode cair. Estatuto da Cidade para o seu bloco é um dos melhores temas, porque ele tem a ver com infraestrutura, ele tem a ver tanto com a Política Nacional de Transporte, como com a política habitacional. Então, acho que faz sentido. Alguma coisa sobre meio ambiente, porque a gente tem sustentabilidade, fontes limpas de energia, isso tudo pode estar trabalhado principalmente nesse eixo aqui. Bom, gestão ambiental e tecnológica, sustentabilidade e energia. Então aqui, ó, apesar de ter as regulamentações da Agência Nacional de Energia Elétrica, aqui aparece a mesma coisa, então tem alguns pontos que a gente tem duplicações aqui no edital. Ó, Política Nacional sobre Mudança de Clima. Essa é boa. Flávia, você acha que pode cair propriedade intelectual industrial, conceitos, licenciamento, transferência de tecnologias? Pode, mas eu acho mais provável que caia esse marco aqui, legal de ciência e tecnologia, mas pode cair. Pode cair direito autoral, né? Resoluções do CONAMA, uma resolução específica, apesar que tem umas aqui que são bem específicas mesmo, né? Então a gente tem que pensar o seguinte, bom, se eu fizer um tema para o engenheiro civil, para o engenheiro mecânico e para o arquiteto, ele tem que dar conta de escrever. Então eu posso pegar a Política Nacional do Meio Ambiente e suas alterações e cobrar tópicos, benefícios da política, planejamento ambiental, impacto disso na infraestrutura, na qualidade de vida. Eu posso pegar um tema geralzão assim, ó, energias renováveis, solar, eólica, hídrica,
maremotriz, geotérmica, composição e distribuição, isso aqui é fácil de fazer um tema. Então, basicamente, a gente pensar nessas possibilidades. Flávio, então tudo pode, mas existem algumas coisas que são mais prováveis. Por exemplo, sustentabilidade também entra no eixo. Vários aqui, gente, acabam reiterados, tá? Porque eu posso pegar um tema sobre sustentabilidade social, que é diferente de sustentabilidade ambiental. Ou eu posso fazer o seguinte, ó, trabalhar sustentabilidade social versus sustentabilidade o quê? Ambiental, beleza? Dá pra gente trabalhar esses dois eixos aqui. Bom, pensando no eixo temático 4, aqui a gente começa a ter ainda algumas questões específicas, ó, políticas públicas relacionadas à infraestrutura. Então, eu posso fazer um tema de políticas públicas, eu vou fazer um geral, tá? Mas ele pode estar voltado ali para questões de infraestrutura, como a Política Nacional de Saneamento Básico, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, Política Nacional de Mobilidade Urbana, que já estava lá no outro item. Gestão de riscos, eu acho que é legal, principalmente para a questão de infraestrutura, então isso aqui pode ser cobrado. Acessibilidade, porque acessibilidade é sempre um tema de inclusão social, então todas as áreas vão poder trabalhar. Barragem, Política Nacional de Barragens, porque a banca pode optar por uma questão contextualizada, aqui ó, Política Nacional, vocês estão vendo que tem tema que aparece aqui e já tinha aparecido aqui, tá? Aqui ó, aqui tem temas repetidos, beleza? Tá nesse bloco aqui, ó. Política Nacional de Habitação, Política de Transporte, que às vezes o edital vem muito grande assim, mas ele tem pontos que são iguais, tá? Então, vários pontos aqui são iguais. Bom, posso trabalhar muitas coisas. Aqui eu tô separando alguns que eu acho que a gente pode começar. Sustentabilidade econômica. Eu tenho um tema, esse tema eu fiz até para o nível médio, que é sustentabilidade econômica, social e ambiental, que é exatamente a diferença dessas três. Posso colocar de tema extra, vai que, né, nunca se sabe. E esse é fácil de discorrer sobre, é um tema bem tranquilo. E eu posso ter isso tudo, aqui ó, Estatuto da Cidade está lá atrás, está aqui de novo. Em verde, eu estou marcando só os conhecimentos que são considerados específicos do seu bloco. Então, política pública aparece no conhecimento específico e apareceu também em conhecimentos o quê? Gerais aqui, tá vendo? E algumas coisas relacionadas a clima, meio ambiente vão aparecer aqui e vão aparecer novamente. E mesmo dentro dos blocos, com exceção do 1, que é bem específico, desse bloco que eu tô falando é esse eixo aqui, ó. Com exceção desse eixo temático 1, que é bem específico mesmo, nos demais, gente, a gente vê uma duplicação de conteúdo, principalmente entre esse bloco aqui, que é o 2, e o 4. Então, aqui no 4 tem um monte de coisa que já estava ali no 2. Isso te dá até um conforto, você fala assim, nossa, parece muito grande, mas é grande. Vamos deixar a realidade bem colocada. Mas algumas questões podem ser avaliadas. Acessibilidade eu acho um bom tema. E aqui no eixo 5, vou ser honesta, eu não acho nada bom. Por que eu não acho nada bom? Porque é muito específico para geoprocessamento, né? Então, para fazer uma discursiva, esse ponto aqui seria o mais delicado. Mas, contudo, entretanto, todavia, é claro que a banca pode elaborar um tema. Ela pode pegar uma questão conceitual, definição e realização de sistemas geodésicos de referência. Bom, eu acho isso muito ruim, porque automaticamente você vai priorizar um determinado eixo ali da engenharia em oposição a outros tantos candidatos. E você corre o risco, gente, por ser um tema muito específico, apesar de ser cobrado na sua objetiva, de favorecer um candidato em relação a outro, por causa do conhecimento específico mesmo. Então, eu apostaria mais em temas voltados a legislações que dialogam com infraestrutura. Política Nacional de Transporte, Política Nacional do Meio Ambiente, Política Nacional de Habitação, Estatuto das Cidades, políticas públicas gerais que envolvem infraestrutura, Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eu acho que no seu bloco esses temas têm um pouco mais de chance, tá? Então, assim, essas seriam as minhas apostas. E o eixo temático 5
na minha humilde opinião, é o que tem menos chances de cair. Considerando orçamento público, ainda incluiria para vocês algumas questões de orçamento, né? Porque eu acho que, assim, nunca se sabe. E também você aproveita, lê o texto, porque ele já vai te ajudar para sua prova objetiva também. Então, não vai custar nada eu fazer e para você também não vai custar nada ler, porque você não perde com isso, né? É um conhecimento que vai se aproveitar em alguma medida. Flávia, então você não vai fazer nenhum tema do eixo 5? Vou, gente, vou. Eu só acho que ele tem menos chance de cair. Entendeu? Como é que eu vou pegar um tema, por exemplo assim, como é que eu vou pedir uma discursiva mesmo, boa, sobre noções de amostragem de dados geoespaciais? Eu vou perguntar o que é e tal, mas é um conhecimento tão específico que não faz tanto sentido para uma prova em que há pessoas com cargos e formações muito distintas. Então, as políticas mais gerais, elas, na minha visão, na minha humilde visão, porque a banca pode cobrar o que ela quiser desse programa anexo 4, é o que está no seu edital, na minha visão é o que faz mais sentido cobrar, tá? Então, agora nós vamos para uma aulinha em que eu já vou fazer um tema de políticas públicas, vou fazer um tema mais geral só para você ver como a sua dissertativa tem que ser construída. Flávia, não é um texto dissertativo, não. É sim, está escrito no seu edital. Não viu? Volte à aula anterior, porque está escrito, inclusive, no edital que o texto é dissertativo. Só que ele é um texto dissertativo expositivo. Ele tem a ver com o conhecimento de uma área específica, tá? Então, acabamos por aqui. A gente volta daqui a pouquinho para fazer um texto.